Graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de nós e a todos nós. Uma boa noite a você que está em casa, está nos assistindo. Estamos distantes fisicamente, mas certamente estamos bem próximos no Espírito, porque é o único Espírito que nos une. É o Espírito do nosso Pai, do nosso Deus. E é esse Espírito Santo que certamente ministrará no seu coração nesse dia que você já reservou aí, para ter do Senhor ensinamento para a sua vida. Os cultos de quarta-feira são cultos de ensinamentos, cultos em que nós aprendemos mais daquilo que Deus deseja nos revelar e revelar ao nosso coração. Convido você a pegar aí a sua Bíblia, que certamente já deve estar do seu lado aí, e lá no Salmos de número 93, Salmos de número 93, que diz assim, versículo 5, Salmos 93, versículo 5 diz assim: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ordenamento perpétuo da tua casa. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Tudo aquilo que Deus deseja nos ensinar através da sua palavra é para o nosso próprio bem, é para aquilo e para tantas situações que nós não conseguimos compreender. E essa palavra de Deus, que é um livro aberto, que é uma carta de amor direcionada, ou seja, endereçada a mim e a você, está tão disponível para nós. E que nessa noite você possa aí tirar tudo aquilo que de alguma forma pode tirar a sua atenção. Eu sei que é muito difícil, principalmente estar assistindo de casa, e que várias coisas podem roubar a nossa atenção, né? Mas esse momento é muito importante para que todos esses princípios, tudo aquilo que nós lemos aqui, que os mandamentos de Deus que permanecem firmes e fiéis, esses possam abrigar o nosso coração e que o nosso coração possa estar aberto nessa noite. Então eu convido você a pegar e já estar preparado aí para aquilo que será ministrado nos nossos corações. Segurança em teu amor, eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nem vai me deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E cai em tua graça, e cai de novo em tuas mãos, e cai em tua graça, e cai de novo em tuas mãos, e cai em tua graça.
tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, e pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Tenho força e segurança em tuas mãos. Certamente você já foi abençoado pelas canções, o seu coração já está preparado. E nesse mesmo espírito de adoração, nós dizimaremos e ofertaremos ao nosso Deus. Somos gratos a Deus por cada dizimista e ofertante dessa casa. Aqueles que são daqui da nossa cidade, mas aqueles também que distante ofertam e dizimam nesse projeto, que é um projeto para propagar o reino de Deus aqui nessa cidade. Então, neste momento, primeiramente, eu gostaria de ler um texto que eu acho muito oportuno, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. É muito interessante que o Salomão, que foi o homem mais sábio, escreveu a questão a respeito, principalmente das questões daquilo que nós podemos usufruir dessa vida. Se nós trabalharmos, apenas trabalharmos, e não pudermos usufruir, não valeu a pena, foi somente um cansaço, um enfado, mas felizes são aqueles que conseguem trabalhar e também usufruir daquilo que Deus tem nos proporcionado, porque os nossos dias são poucos, nós não sabemos quando chegará esse dia, e nós estamos vivendo dias no nosso país, né, que dirá no mundo todo, de tamanha insegurança. Mas uma coisa nós sabemos, que o nosso Deus que abre as janelas dos céus e nos abençoa com aquilo que inclusive o dinheiro não pode comprar, que é a sua saúde, que é o seu desfrutar daquilo que Deus já tem te dado. Então seja grato por aquilo que Deus já te deu, observe tudo aquilo que Deus já tem te dado, se você tem aproveitado aquilo que Deus já tem proporcionado à sua mão. Mas se porventura você nesse momento, principalmente dízimo e oferta, fala ao seu coração, nossa, como eu gostaria de dizimar o Senhor, como eu gostaria de ser generoso na vida de alguém, mas eu não tenho como. O nosso Deus ouve as nossas orações, é esse Deus que alarga as fronteiras, é esse Deus que proporciona a nós o trabalho para que nós possamos ter aquilo que nos é necessário. Então eu convido você a baixar a sua cabeça aí, que nós possamos tirar uns minutos e orar e agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai querido e amado, te agradecemos por este momento, te agradecemos por este momento de dízimo e oferta. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que tu tens nos abençoado. Ajuda-nos, ó Deus, a não só trabalharmos, mas também usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Mas se porventura, Deus, houver alguém, ó Deus, que está nos assistindo neste momento e que tiver falta de algo, necessidade de algo, que o Senhor possa ouvir a oração dessa pessoa e possa, de alguma forma, através da vida de alguém, ser generoso na vida dessa pessoa que necessita daquilo que é primordial na sua vida. Então, Pai querido e amado, abençoe a vida de cada um de nós e abençoe a vida de cada dizimista e ofertante dessa casa, em nome de Jesus. Amém.
Essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês o livro de Esther, e em comemoração ao mês da mulher, esse mês de março, e eu gostaria de falar sobre decisões. E eu gostaria de convidar a já folhear a sua Bíblia aí e encontrar esse livro de Esther, e nós vamos estudar, falar um pouquinho acerca daquilo que ela passou, que essa rainha passou, e que pode nos ajudar muito em várias situações. E podemos, através desse livro e desse texto que será lido, tirar algumas aplicações para a nossa vida, alguns princípios que nós podemos aplicar na nossa vida. Que o seu coração possa estar aberto a tudo aquilo que Deus deseja ministrar no seu coração. Gostaria de convidar a tirar os minutos que nós possamos orar e falar com o nosso Deus. Pai querido e amado, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço, Deus, por este momento em que a sua palavra é ministrada. Que cada um de nós, Deus, aqui, que estamos aqui, aqueles que estão em casa, que os nossos corações sejam abertos para receber, ó Deus, para ter do Senhor esses princípios cravados no nosso coração, ó Deus. Ó Pai querido, porque deles depende a nossa vida. Então abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É interessante que esse livro de Esther, a situação em que, acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre a rainha Esther, e sobre a situação em que ela teve que se posicionar e tomar algumas decisões na vida dela. Vivemos tempos difíceis e não só nesse tempo, mas em todo momento na nossa vida nós temos decisões para tomar. Mas existem aquelas decisões que são bem difíceis de ser tomadas. São decisões que interferem muito na nossa vida, que vai interferir muito na vida de outras pessoas. E hoje eu gostaria de falar acerca dessas decisões. Gostaria de falar primeiro um pouquinho do panorama no qual Esther vivia. O Império Persa era o império que estava dominando, era um império muito forte naquela época, que hoje, onde é localizado o Irã. E esse Império Persa, ele já tinha conquistado muitas terras ali, inclusive Israel, inclusive Jerusalém. Então ele era uma grande potência. A partir desse império, eles desenvolveram o transporte, assim como Correios também. Então assim, era um império que estava bem desenvolvido, principalmente por aquele período. Mas era um império não só forte, mas era um império que tomava muitas terras, e ali naquele império, como eles conquistavam muitas terras, havia muitos exilados ali, havia muitos escravos ali também. E não era diferente com o povo judeu, e não era diferente, então, com a rainha Esther. Ela era uma judia que estava ali, era uma refugiada de guerra, e estava vivendo ali naquele local, e então passou por algumas situações. Uma refugiada que estava sendo criada pelo seu tio, chamado Mardoqueu, e que foi colocada para ser escolhida, que passou por um concurso, olha que interessante, passou por um concurso, e que deveria ser escolhida a nova rainha para o rei Artaxerxes. E é interessante que ela foi passada, mas neste momento em que ela participava desse concurso, né, não sabiam que ela era judia, né, mas ela participou ali e ganhou esse concurso. O rei, quando a viu, encontrou graça aos seus olhos e ficou impressionado não só com a beleza, mas de alguma forma Esther atraiu o jeito de Esther. Eu não imagino o que mais seja, mas o que eu acredito é que era o grande propósito de Deus. Então Deus trabalha em toda e qualquer situação, inclusive na escolha aqui da rainha. O rei havia passado por uma situação muito difícil em que a sua rainha havia se recusado, e o rei receber uma recusa é como se fosse um confronto a ele, então ele não era admitido no reino. E então essa rainha chamada Vasti foi deposta do seu posto, e então foi escolhida uma nova rainha. E assim Esther foi colocada ali dentro desse palácio, mas não só para agora sair da posição de refugiada, né? Não só sair da posição Hadassa ali de refugiada, mas agora para uma posição de rainha, e desfrutando com certeza das benesses que tem e que atrai, né? O conforto, tudo aquilo que pode ser proporcionado à segurança, tudo aquilo que com certeza todos nós gostaríamos de ter também. Então essa rainha estava agora nesse panorama. Porém, a situação ali não era uma situação, imagina você ser escravo, imagina você ser exilado num país onde várias pessoas estavam ali, vários deuses eram adorados, várias pessoas com vários costumes, uns diferentes, muitos diferentes do outro. Porém,
nada que o rei falasse poderia ser questionado, e era como lei, era tido como lei. Inclusive, a pessoa poderia sofrer uma grande sanção, se de alguma forma aquilo que a pessoa fizesse causasse algo que pudesse denegrir, né, aquele rei, aquele reinado, algo que pudesse colocar em risco. E então foi tramado contra os judeus um decreto por um homem chamado Amã, que não se contentou em ver um judeu chamado Mardoqueu, que é o tio de Esther, se posicionar e não comer e não usar dos mesmos costumes que aqueles povos ali que adoravam outros deuses. Então o povo judeu comia diferente, fazia diferente, tinha os costumes diferentes desses outros povos pagãos ali. E o povo começou a ficar incomodado, porque esse povo judeu ele não se dobrava, mesmo estando ali como exilado ali naquele local, ele não se dobrava a usar dos mesmos costumes daquele povo ali. E isso incomodou algumas pessoas, a ponto de chegarem até Amã, que era um oficial do rei, de alta patente ali do rei, ficava do lado ali do rei. E quando esse Amã, que era esse oficial, viu Mardoqueu, que ficava na porta do palácio, e esse Mardoqueu não se inclinou para ele como ele gostaria, ele ficou irado, porque ele queria ser reverenciado. Ele não era um rei, ele era um oficial, mas ele queria ser referenciado como tal, como um rei, e que pudesse, de alguma forma, as pessoas, ninguém olhar diferente para ele. Então isso incomodou muito o coração de Amã, de tamanha forma com que ele planejou um plano para não só acabar com a vida de Mardoqueu, mas também exterminar todo o povo judeu ali daquele império. E é interessante o que o poder faz com a pessoa, né? O poder faz com que a pessoa ache que é o próprio Deus, aí no caso de Amã, ele achava que ele poderia fazer e agir como se fosse um próprio Deus. E então ele montou não só um esquema, mas ele planejou e projetou para poder exterminar, inclusive, Mardoqueu. Porém, é muito interessante que em toda e qualquer situação, às vezes em situações mais difíceis que a gente acha que está sendo injustiçado, ou que as circunstâncias são assim mesmo, que aqueles problemas que nós já temos e muitas situações que nós já carregamos, inclusive da nossa descendência, os problemas que nós tivemos quando criança, em casa, que tudo aquilo que nós passamos, então nós temos que sofrer mesmo. E aí nós percebemos que existe um Deus que vê e existe um Deus que age. E o interessante é que Deus ele vai agindo e ele vai agindo em toda e qualquer situação. Por isso eu gostaria de convidar que nós pudéssemos ler agora alguns textos e continuar acerca dessa palavra, que está lá em Esther, capítulo 4, a partir do versículo 9, que diz assim, Esther, capítulo 4, versículo 9. Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ele o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu as instruções de Esther. Essa é a história da rainha Esther. A rainha Esther, igual eu já relatei, ela estava ali no palácio, havia saído dessa situação ali de escrava, então estava agora na posição de rainha. Mas
Amã, não contente com a posição dos judeus ali, não contente com Mardoqueu, ele queria exterminar o povo e ele falou com o rei. Depois que ele falou com o rei, foi feito um decreto, e esse decreto assinado por um selo que era o anel do rei. E então Mardoqueu, quando ficou sabendo de toda a trama de Amã, ele vestiu roupas de saco, foi para a porta do palácio. E todo o povo judeu, quando ficou sabendo, também ficou desesperado. Imagina, ser exterminado todo mundo, homens, mulheres, crianças, todos seriam exterminados que fosse judeu. E então, quando ficaram sabendo que Mardoqueu estava andando desse jeito, a rainha Esther mandou um dos oficiais que era designado para acompanhá-la, que fosse saber aquilo que estava acontecendo e o que estava acontecendo com Mardoqueu. Inclusive, mandou para eles algumas peças de roupa. E porque era proibido, inclusive, entrar no pátio externo do palácio se estivesse vestido com essas roupas de panos de saco, porque era um sinal de humilhação. E então ela mandou essas roupas, ele não aceitou e contou a situação, que havia saído um decreto e que Amã havia tramado para destruir todo o povo judeu. Quando ela ouviu, com certeza ela teve um medo no seu coração. Mas é interessante que quando ela ouviu essa palavra, a primeira reação da rainha foi dizer: como é que eu vou chegar diante do rei e falar alguma coisa para ele? Se existe uma lei aqui, todos já sabem dessa lei. E quando ela fala isso, que ela recebe essa resposta, Mardoqueu recebe essa resposta, ele então coloca ela numa situação que não seria tão fácil assim. Dizendo para ela: olha, o conforto do palácio é muito bom, mas quem sabe não foi para este momento que Deus te escolheu para ser rainha. Porque não seria provável uma judia ser rainha, não seria provável uma refugiada estar ali no palácio, não seria justamente nesse período. E o que me chamou muita atenção, que Mardoqueu respondeu para ela: olha, uma certeza nós temos, que Deus nos livrará. Pode não ser pela sua mão, mas a sua vida eu não sei se será poupada. Mardoqueu nos ensina aqui que a nossa segurança, nós não devemos tomar as nossas decisões baseadas nas seguranças daquilo que nós temos na mão, pelos nossos esforços, por aquilo que nós temos, e nós nos apoiamos como uma segurança para nós. Mardoqueu nos ensina aqui que nós devemos ter confiança em Deus. Essa confiança em Deus que ele estava aqui dizendo para Esther, essa confiança, porque ele disse assim: pode não vir de você, mas eu sei que virá o livramento para nós. Pode não ser por meio da nossa mão. E é interessante que essa confiança que ele passa para ela é que ele confiava em Deus e não naquilo que ele poderia ter. E que ela não poderia, que aquilo que ela tinha ali como segurança para ela, não geraria para ela confiança, porque o único que pode nos dar confiança em toda e qualquer situação, o único que é capaz, e o mundo ele não perdeu o controle do mundo, e o controle do mundo ainda está nas suas mãos, e está nas suas mãos, como muitos acham que é por uma ou outra coisa. Não, o controle do mundo inteiro está nas mãos do nosso Deus. Mardoqueu então deixa claro para ela. E quando ela é posta nessa situação, quando ela é colocada diante dessa situação, ela então tem que se posicionar. É interessante que diante da situação, nós temos que tomar algumas decisões. E até diante da situação que nós temos que tomar uma decisão, quando nós não tomamos uma decisão, nós já estamos tomando uma decisão. Dissemos de alguma forma querer não nos isentar, mas essa possibilidade não tem. E é muito interessante quando ele diz: será que não foi para um momento como este que Deus te escolheu? Deus tem sim os seus planos na sua vida e na nossa história. Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com propósito na nossa vida. E todos nós temos uma tarefa para desenvolver aqui nessa terra. Todos nós temos um objetivo. Deus não nos criou apenas para casar, ter a nossa profissão ou ter filhos, ser bem-sucedido em tudo isso e não com Ele. Mas Deus tem algo mais para a vida de cada um de nós. Essa rainha aqui deixou um legado de uma mulher que teve que enfrentar o seu medo para tomar uma posição de ir diante desse rei. Então ela teve que vencer esse medo. O medo, ele é bom, porque o medo, de alguma forma, ele nos traz essa sensação de ver o perigo, de observar o perigo ao nosso redor e ter diante do perigo a real situação em que ele pode nos oferecer. E sermos realistas diante do problema que está na nossa frente.
Mas esse tio lembra ela que o medo ele pode ser vencido, porque a nossa confiança ela tem que estar nas mãos de Deus e que Deus não perdeu o controle de nada. E que com Ele, mesmo passando diante de tempestades, nós estaremos seguros na mão dele, porque Ele está do nosso lado, passando por aquela situação ali. Então Esther foi levada a vencer ou recuar e permitir que o medo aprisionasse ali o seu coração e todo o seu povo viesse a sofrer, mas como Mardoqueu havia dito a ela que Deus haveria de fazer algo, mas ela teve que vencer e decidir, e na nossa vida é assim. Mas o interessante que eu gostaria de tirar desse texto aqui é, primeiro, que o medo ele está aí e ele precisa ser vencido por nós. Qual é a forma que você usa para vencer os seus medos? Qual é a base que você usa na sua vida para vencer os seus medos e para sobrepor diante das dificuldades, das muralhas que aparecem, dos problemas que aparecem, porque os problemas, queridos, ele não escolhe a casa de um e de outro, todo mundo vai ter alguma dificuldade, todo mundo vai ter um problema que tem que ser resolvido. Mas qual é a base? Aonde está alicerçada aquela base que lhe dá essa confiança para você tomar as decisões que você precisa tomar? Esther aqui se lembrou que existia um Deus que havia colocado ali naquele reinado por um objetivo, para este momento oportuno. E então ela enfrentou o medo. E é interessante, uma outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, o medo que Esther teve que enfrentar foi para confrontar, inclusive, o seu comodismo e o seu conforto. O conforto, ela teve que abrir mão daquilo que era confortável ao seu redor para arriscar a sua vida, não somente por si, mas pela vida do outro, a vida do próximo, a vida dos seus irmãos ali, a vida dos seus descendentes também. Ela então teria que abrir mão não por si apenas, mas por aqueles que pertenciam à mesma origem dela. E ela não se esquecer de onde que ela veio, quem ela era. Então, as dificuldades, os problemas, ele vem na nossa porta. O medo, ele vem a fim de nos aprisionar. E muitas vezes a prisão que o medo pode nos trazer é justamente o conforto, é a segurança que nós temos naquilo que é visível, naquilo que nós podemos palpar, naquilo que nos traz segurança. Mas essa mulher nos ensina que através da vida do tio dela, que nós devemos vencer o medo. Como nós vencemos esse medo? Quando a nossa confiança está em Deus, quando a base da nossa confiança está em Deus, então as nossas decisões são pautadas naquilo que Deus vai nos direcionar, e aquilo que Deus vai nos direcionar nem sempre é algo fácil para ser decidido, nem sempre vai nos deixar numa situação de conforto, muitas vezes vai nos fazer levantar e abrir mão da situação de conforto e arriscar, inclusive, como nessa mulher aqui, a própria vida. Então ela arriscou, e quando ela foi lá e que ela estava diante ali do rei, e o rei a viu passeando no pátio interno do palácio, e ele sentado do seu trono viu ela ali, e quando viu ela, estendeu o cedro, ou seja, ele havia tido misericórdia, então ela poderia se achegar até ele. Quando ela chega até esse rei, e você percebe também que nós podemos tirar desse texto aqui, ele poderia ter feito ou não o rei. Mas ela antecedeu o que ela fez quando ela caiu em si, que ela precisava vencer esse medo. O texto deixa bem claro aquilo que ela frisou. Ela correu para Deus. Ela correu para a sua intimidade com Deus. Ela correu para se achegar mais perto de Deus. Ela jejuou, ela buscou, ela pediu não só para as pessoas que estavam ali ao redor dela, as criadas dela, jejuarem e orarem com ela, mas ela pediu também para que o povo, naquele momento, se reunisse e orasse juntamente com ela. Então, aqui ela nos ensina uma forma de vencer os nossos medos. É essa intimidade, essa busca com Deus, essa busca em Deus da situação em que nós estamos passando, essa busca, esse fortalecimento, esse agir de Deus em nós e dentro de nós, para que possa nos impulsionar, para que nós possamos vencer os medos que nos aparecem e que aparecem todos os dias. E então, essa rainha vai e faz. Após 3 dias, após esse momento, essa rotina que ela fez aqui, após esse momento em que ela tirou ali para estar com Deus, então ela foi. E quando ela foi, ele estendeu o cetro e então ela fez um pedido. E se você tiver curiosidade para conhecer todo esse livro, que é muito interessante, todo esse livro,
ela chegou e planejou o que haveria de falar para o rei, convidou o rei para um banquete, e quando ela convida o rei para um banquete, nessa noite que ela convida, o rei teve uma insônia, né? Parece até que é repentino. Se você continuar lendo o capítulo aqui, no desenvolver deste capítulo 4, 5 e 6, o rei acorda pela madrugada e começa a ter insônia, e então pede para vir o livro de Crônicas, onde todos os acontecimentos no reinado é escrito nesse livro. E então alguém começa a ler para este rei os acontecimentos do seu reinado, e lê justamente a história de Mardoqueu, o tio dela, este homem que havia feito o pedido para ela que ela deveria se posicionar em favor no rei, em favor do povo deles. Então esse Mardoqueu estava sentado um dia na porta do palácio e ouviu uma conspiração contra este mesmo rei, e levou até a sua sobrinha, e a sua sobrinha deixou com que o rei ficasse sabendo daquilo que estava ocorrendo. Então Mardoqueu já havia livrado a vida do rei uma vez, porque ele havia descoberto uma conspiração contra a vida desse rei. E quando esse rei fica sabendo dessa história, eu acho muito interessante, porque tudo isso o rei poderia ter feito muito antes, poderia ter se lembrado de Mardoqueu nessa situação toda muito antes, mas não, neste momento oportuno, no momento em que esse povo judeu ia ser sacrificado, então esse rei levanta de noite e começa a ler aquele livro. Será que seria coincidência? Será que seria coincidência? Ou é o trabalhar de Deus? Muitas vezes nós queremos ver o trabalhar de Deus hoje e agora, da forma com que nós queremos ou da forma com que nós imaginamos. Mas Deus trabalha na história, Deus trabalha na redenção do povo. O propósito de Deus é nos levar para perto dele. O propósito de Deus é salvar essa humanidade tão perdida, é salvar todos aqueles que se inclinarem para ele, que desejarem, através de Cristo Jesus, ir para esse reino e estabelecer esse reino de Deus dentro do nosso coração. E então esse rei se levanta, lembra, e pela manhã, quando Amã vai conversar com esse rei pega e pede para que Amã honre a pessoa que fez essa benfeitoria a ele, que foi justamente Mardoqueu. Então Mardoqueu é honrado ali diante de todos. E depois, Amã foi descoberto toda a trama dele, ele veio a ser enforcado, inclusive naquilo que ele havia tramado contra o outro. Ou seja, não existe nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Não existe nada, nenhuma injustiça, não existe nenhuma situação que nós plantamos como mal que nós não venhamos a colher. E este homem que colheu da pior forma possível, além de ser desonrado, além de ele ter que honrar alguém que ele tinha muita raiva, ele ainda foi morto pela forma com que ele determinou que o outro morreria. É um Deus que não está preso nas nossas vontades, é um Deus que não está preso na potência do ser humano, é um Deus que não está preso naquilo que nós podemos fazer, mas é um Deus que age com justiça, é um Deus que traz à tona, é um Deus que trabalha, não na forma com que muitas vezes nós falamos para Deus, porque às vezes as nossas orações diante de Deus não é um pedido, Deus me direcione, Deus, qual é a melhor forma, qual é o meu melhor caminho, Deus me deu os teus olhos, Deus me deu o teu coração, ô Senhor, como que eu devo me posicionar diante dessa situação, mesmo que isso me custe algo. Nós queremos, muitas vezes as nossas orações são orações de conforto, muitas vezes são orações de prosperidade, aquilo que nós queremos, usando Deus como se fosse um supermercado, para que eu pegue aquilo que me é necessário. Não que Deus não deseje abençoar a vida dos seus filhos, mas Deus tem um propósito maior para a nossa vida, e Deus quer ser amado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode nos proporcionar, porque senão não é amor, é uma troca. E é um Deus que não nos obriga, mas nos chama para ele por amor, por esse amor incondicional. E a maior marca desse amor é o sangue de Cristo ali vertido naquela cruz. E então essa rainha tem aí uma grande experiência e que pode deixar para a vida de cada um de nós. Muitas vezes, para resoluções de muitos problemas na nossa vida, nós precisamos vencer o medo. Só conseguiremos vencer o medo se a nossa confiança, se a base, se aquilo que alicerça as nossas tomadas de decisões forem pautadas e alicerçadas em Deus. Porque isso vai nos dar confiança para vencermos os medos, os temores que todos os dias vêm na nossa porta e todos os dias batem na nossa porta. Temos que saber discernir até onde o medo é uma precaução e até onde ele já está me paralisando. E aquilo que eu preciso perceber, eu não digo o medo como consequência de um
erro que nós fizemos, um erro com a consequência daquilo que vai vir, porque a lei da semeadura, ela está aí no mundo inteiro. Aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos para nós. É impossível, né, plantar vento e não colher tempestade, não é assim? E a palavra de Deus nos ensina assim. Então, quais são as bases que sustentam a sua confiança na hora da tomada de decisões na sua vida? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o medo, ele não pode nos aprisionar, ele tem que nos trazer cuidado, mas ele não pode nos aprisionar. O medo tem que sim trazer a real perspectiva de qual é a situação ao nosso redor, não nos alienar e dizer assim, olha, o problema não existe, não. O problema existe, qual é a forma de tratar e de lidar com esse problema. A decisão eu tenho que tomar e ela está ali na minha frente, eu tenho medo. Então é ter uma real visão daquilo que nós estamos enfrentando. O medo sim serve para isso. E uma outra coisa que a tomada de decisões nos levam é sair da nossa zona de conforto, daquilo que nós estamos acostumados a fazer e daquilo que nos leva normalmente para uma situação de estagnação. Então, com Deus, todas as vezes que nós temos que tomar uma decisão, que você possa fazer assim, como a rainha Esther fez, seguindo aqui aquilo que nós vemos que Deus trabalha. Como Deus trabalhava, assim Ele trabalha na nossa vida. E é óbvio que o objetivo de Deus aqui era trabalhar na redenção de todo aquele povo, era para abençoar todo aquele povo. Quando Deus nos abençoa, é para abençoar outras pessoas também. Não sejamos egoístas, principalmente na hora das nossas decisões, que possamos observar e olhar o outro como aqueles que Deus também olha, que Deus também vê. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por este momento que você esteve aqui conosco, que de alguma forma o Espírito Santo possa ter ministrado no seu coração. E tenha curiosidade, leia todo esse texto, porque certamente Deus continuará falando ao seu coração. Deus abençoe todos vocês e uma boa noite. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Cantamos ao Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele é tão
nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa.